Para alguns, ele é como a trindade hinduísta, Brahma, Vishnu e Shiva, que está lá para construir, destruir e reconstruir. Para outros, ele é como um mordomo, que tem que estar sempre apto para lhe atender. Para alguns outros, ele pode parecer quase como uma máquina, que tem que estar 24 horas trabalhando. E para outros, ele vai além do que o gênio da lâmpada, que deve sempre estar além do que 3 desejos. Bom, isso é o que rola às vezes na cabeça de algumas pessoas para a personalidade do síndico de um condomínio. Mas vamos entender o que de fato é isso? O que é ser um síndico? Bom, tentando traduzir tudo em poucas palavras, o Código Civil Brasileiro, no seu artigo 1348, define muito bem quais são as obrigações de um síndico, qual é o seu verdadeiro trabalho. Mas aqui a gente não vai ficar tratando tão especificamente de lei. Então vamos trabalhar em cima de 3 bases que um síndico deve desenvolver-se. Bom, a primeira base que ele tem que ter é transparência. Ele tem que ser uma pessoa que está sempre sendo muito transparente com o condomínio, dando respaldo a si mesmo e respostas aos condôminos, já que ele foi eleito para esse cargo exatamente por ser uma pessoa de confiança. Sim, o síndico ele é o responsável maior por todas as ações do condomínio, mas como a gente conversou no último vídeo ou no primeiro vídeo sobre os moradores, ele não é o único responsável. Os moradores devem observar se o síndico está sendo transparente e se está dando essas respostas necessárias. Uma outra base que o síndico deve se desenvolver é a gestão de pessoas. Afinal, óbvio e evidente, um condomínio não vai ser um mar de rosas, sempre vai haver conflitos. Então o síndico tem que conseguir ser totalmente imparcial em todas as situações e saber lidar com os conflitos e as diferenças. Lembrando que todo condomínio vai ter pessoas com crianças, pessoas sem crianças, pessoas com animais, pessoas sem animais, jovens e idosos. Então, assim sendo, um síndico tem que saber ser flexível e controlar toda essa gama de condôminos que onde cada um vai pensar de um jeito e achar de uma forma. E sim, por conta disso, ele tem que saber fazer uma boa gestão. O terceiro ponto, que também é muito importante, um síndico tem que ser um bom gestor administrativo e financeiro. Não basta apenas ele receber e pagar as contas. Um bom síndico, de fato, é uma pessoa que sabe, além de receber e pagar as contas, cobrar da forma correta perante a lei aqueles que estão inadimplentes, ou às vezes até mesmo conseguir conduzir situações para bons acordos. E também ele precisa ser uma pessoa que saiba, além do que pagar contas, reduzir os custos e achar alternativas onde o fluxo de caixa do condomínio vai poder criar reservas, vai poder criar meios e situações onde até, dependendo, o próprio condomínio, os seus condôminos não tenham que ser taxados com muitas taxas extras para tantos reparos, manutenções que são necessárias. Sim, é um dever e uma obrigação do síndico zelar pelo patrimônio. É a obrigação dele que o seu patrimônio, o patrimônio dos condôminos, seja zelado e também, se possível, seja até mesmo valorizado. Um condomínio com um bom síndico, ele não é apenas um lugar bom, melhor para se morar, mas é um lugar também que se valoriza. Então essas são as funções mais básicas do síndico. São por essas 3 bases onde ele vai conseguir conduzir até mesmo o que está dentro da lei, onde diz que ele vai ter algumas obrigações e por elas ele pode sim ser muito responsabilizado. Então, com essas respostas, síndico é máquina? Não. A própria lei, se você buscando por ela, a gente vai identificar que a própria lei dá o direito ao síndico determinar horários de atendimento. Além disso, nós devemos lembrar, síndico é ser humano, então ele tem direito à sua vida social e ao seu lazer. Lógico e evidente que ele tem que também sempre ter pessoas, e para isso tem a função dos subsíndicos, que estejam ali sempre prontas e aptas para poder lhe auxiliar. E não, o síndico não pode ser nem um gênio da lâmpada, nem um mordomo. Afinal, ele não pode ser uma pessoa que trabalha em prol de uma pessoa ou de um grupo, mas sim de um coletivo. Ele sempre tem que trabalhar pelo coletivo maior. E o coletivo maior
são os condôminos, ou quando votado soberanamente e democraticamente pela maioria dos votos. Então ele tem que trabalhar para que aquilo que é votado que seja exercido de fato. E não, um síndico não é de forma nenhuma nenhum deus hindu. Ele não é essa trindade. Ele não constrói, ele não destrói e ele não reconstrói. Mas sim, como já disse, um síndico é aquela personalidade, é aquela pessoa que tem que estar sempre pronta para desenvolver o trabalho e fazer com que sua sindicância seja sempre a melhor possível e fazer com que os funcionários terceirizados também demonstrem um bom zelo pelo patrimônio e assim as coisas caminhem da melhor forma possível. Portanto, essas são as bases do melhor trabalho de um síndico. Uma pessoa que vai estar sendo a voz dos condôminos, uma pessoa que vai estar se responsabilizando pelas atitudes do condomínio, pelo seu bom zelo, para que o seu regime interno, para que o seu estatuto sejam cumpridos, tanto por ele quanto pelos moradores. Isso é de fato ser um síndico. Isso é de fato fazer sempre um condomínio ser um lugar melhor para morar. E assim eu espero de alguma forma ter ajudado a contribuir para um melhor entendimento do que é ser um síndico. No próximo vídeo a gente vai falar e vai conversar um pouquinho sobre o que é ser um subsíndico. Qual é essa função, qual é a sua importância. E eu te espero lá. Até mais.